estaremos nesses 2 anos nos dedicando de corpo e alma com essa equipe do Supremo e com essa equipe do CNJ para poder fazer o máximo e o melhor possível. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é responsabilidade de uma viúva o pagamento do IPTU e da taxa condominial do imóvel onde ela reside e que é objeto da ação de inventário. A cada 72 horas, os políticos devem enviar à Justiça Eleitoral um relatório financeiro com receitas e despesas. Estamos falando do Compliance, também conhecido como um programa de conformidade que previne riscos e sugere correções dentro das empresas. Olá, boa noite para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, detalhou hoje em entrevista coletiva as principais metas de gestão para os próximos 2 anos. Criar mecanismos para agilizar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, além de medidas para tornar a rotina da Corte e o trabalho dos ministros mais eficazes. Esse foi o caminho que o novo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que pretende seguir nos próximos 2 anos. O primeiro passo será aperfeiçoar o plenário virtual, espaço de deliberação dos ministros pelo computador. Não há Suprema Corte no mundo que tenha a quantidade de processos que nós recebemos e que nós temos que julgar. E a ampliação do plenário virtual, na medida em que o feito fica 20 dias sob análise, com a possibilidade de se verificar o voto do colega, analisar, debater, tem se mostrado, e as senhoras e os senhores pensam que têm percebido isso, seja com os pedidos de destaque ou de vista nas turmas e no plenário maior, que isso facilita a dialética, a contraposição, enfim, a pluralidade que é tão necessária numa corte. Outra prioridade vai ser o julgamento de processos com repercussão geral e ainda concluir as mais de 100 ações que já começaram a ser julgadas no plenário e estão suspensas por pedidos de vista. A situação atual do plenário maior do Supremo são 1.107 processos liberados para a pauta. Então, organizar a pauta de uma maneira em que esses processos mais antigos, que já se iniciaram os julgamentos, que têm vistas devolvidas, possam chegar ao seu final, e há muitos processos importantes que estão nesta situação. O ministro detalhou ainda os planos para o Conselho Nacional de Justiça, entre eles, desenvolver programas de proteção às vítimas de violência doméstica, aprimorar o banco de boas práticas e criar campanhas educativas. Também falou que a TV e a Rádio Justiça devem estar cada vez mais próximas da população. A TV Justiça tem que ensinar essas pessoas, educar essas pessoas dos seus direitos, das suas garantias, das suas liberdades. E mais do que isso, a TV Justiça e a Rádio Justiça têm que estar atento aos novos tempos das novas tecnologias. Por que não produzirmos conteúdo para se passar nos presídios, ensinando profissões? O ministro também disse que pretende adotar uma agenda comum com os outros poderes. Ressaltou que a harmonia entre eles é fundamental para o êxito das decisões. Eu sempre sigo a máxima do Nelson Jobim. Ele sempre disse e repete: interlocutor não se escolhe. Seja quem for, futuro presidente da República, futuro Congresso Nacional e seu presidente, futura Câmara dos Deputados e seu presidente, os poderes têm que ter o dever constitucional da harmonia e procurar uma pauta conjunta. Também chamou a atenção para o número alarmante de homicídios no país. É uma vergonha a impunidade no que diz respeito ao número de homicídios que há no Brasil. É uma falha que vem da prevenção, é uma falha que vem da investigação, é uma falha que vem da acusação por parte do Ministério Público, que é o órgão acusador, e uma burocracia enorme quando chega no Judiciário. E depois, quando tem a decisão do Tribunal do Júri, ainda existe
a ideia da apelação. Após apresentar os principais pontos da gestão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, respondeu às perguntas dos cerca de 30 jornalistas que acompanharam a coletiva. Reafirmou que não pretende pautar para este ano temas polêmicos, como as ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância e ainda a que discute a descriminalização do aborto. Sobre a Lava Jato, disse que o Supremo sempre deu suporte às investigações e ainda com a proximidade das eleições, destacou a confiabilidade das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais. A OEA está acompanhando as eleições brasileiras como observadores. O ministro concluiu dizendo que espera deixar como um legado uma justiça mais célere e ágil. Estaremos nesses 2 anos nos dedicando de corpo e alma com essa equipe do Supremo e com essa equipe do CNJ para poder fazer o máximo e o melhor possível para que nós possamos terminar daqui 2 anos a nossa gestão entregando uma justiça muito mais ágil, muito mais célere e também uma justiça que não se descurou em uma sociedade desigual, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista regional, de todos esses seus grandes problemas. Ainda na coletiva, o presidente do STF anunciou a equipe que vai trabalhar com ele no Supremo Tribunal Federal. Nos próximos 2 anos, o cargo de diretor-geral do STF fica com Eduardo Toledo. A assessoria de articulação parlamentar no comando de Flávio Ribeiro. Sérgio Pontes no cargo de chefe de gabinete da presidência. Daiane Nogueira de Lira é a secretária-geral da presidência. O novo assessor-chefe do Núcleo de Repercussão Geral é Carlos Alberto Gonçalves. No cargo de assessor-chefe processual, André Luiz Nogueira dos Santos. Carmen Lília Oliveira de Souza na chefia da assessoria de plenário. O assessor de assuntos internacionais é Fábio Mendes Marzano. A chefia de assessoria de cerimonial fica com Célia Regina de Oliveira Gonçalves. O novo assessor-chefe de comunicação no gabinete da presidência é Adão Paulo Martins de Oliveira. Márcio White no cargo de secretário de comunicação social. O juiz auxiliar é Márcio Antônio Boscaro e as juízas instrutoras são Giane de Freitas Andrade e Alessandra Baldini. Também foram confirmados os nomes da equipe que vai trabalhar nos próximos 2 anos no Conselho Nacional de Justiça. Foram empossados Johanny Zeck no cargo de diretor-geral do CNJ, Carlos Vieira Von Adamec fica como secretário-geral. A função de juiz auxiliar da presidência e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário fica com Luiz Geraldo Santana Lanfredi. E os novos juízes auxiliares da presidência do CNJ são Braulio Gabriel Guzmão, Márcio da Silva Alexandre, Carl Olav Smith, Márcio Evangelista Ferreira da Silva, Carlos Gustavo Viana Direito, Richard Paulo Paiquim, Flávia Moreira Guimarães Pessoa, Rodrigo Capés e Lívia Cristina Marques Pérez. Um encontro para integrar conhecimentos e experiências. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, também se reuniu nesta segunda-feira para um almoço com alguns dos ministros aposentados do STF. 8 ministros aposentados participaram do encontro com o ministro Dias Toffoli. Durante o almoço, o presidente do STF e do CNJ afirmou que quer manter aberto o diálogo com os ministros aposentados ao longo de toda a gestão na presidência do tribunal. Vamos retomar aqui este tipo de confraternização. Confraternização de fim de ano e, mais do que de fim de ano, a confraternização cotidiana. Quero ouvi-los, quero saber os conselhos, quero deixá-los à vontade para esse diálogo. Um dos convidados para o almoço foi o ministro aposentado Nelson Jobim, que em 2004 assumiu a presidência da Corte Suprema do país. Ele deu as boas-vindas ao colega que acaba de assumir a presidência. Todos aqui vieram com grande satisfação, entendendo o gesto. O gesto é exatamente o gesto de integração, ou seja, um gesto de colegialidade no sentido do passado e do futuro. E esse gesto é fundamental nesse momento
em que a gente vive, ou seja, para ter condições de construir o Brasil, de construir o futuro. Isso passa, seguramente, por uma integração dentro do próprio tribunal e integração dentro do próprio judiciário. Parabéns, Toffoli, nós estamos inteiramente à sua disposição. Também participaram do almoço a ministra Ellen Grace e os ministros Aires Brito, César Peluso, Carlos Veloso, Joaquim Barbosa, Moreira Alves e Otávio Galotti. O sarampo foi erradicado no Brasil em 2016, mas voltou a assombrar os brasileiros. Hoje foi realizada uma audiência pública sobre o tema com a presença de autoridades de saúde e do Ministério Público Federal em Brasília e que contou com a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Há 2 anos, o número de casos de sarampo vem aumentando no país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.600 casos foram confirmados de 2016 para cá. A região norte é a mais afetada. São mais de 1.300 registros no Amazonas e 301 em Roraima. Preocupado com esses números, o Ministério Público Federal promoveu hoje em Brasília uma audiência pública com representantes do Ministério da Saúde e de secretarias municipais e estaduais de saúde. Durante o discurso de abertura, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, além de ressaltar a importância do encontro, citou também a relutância de alguns brasileiros em tomar a vacina. Os lixões espalhados por várias cidades brasileiras deveriam ser coisa do passado, já que o prazo para que essas áreas fossem extintas terminou há 4 anos. Mesmo assim, o país ainda tem quase 3.000 aterros irregulares. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 18% do lixo produzido no país estão sendo depositados em aterros irregulares. Hoje, no Brasil, 1.610 municípios não têm políticas adequadas para a gestão desse tipo de material. Por lei, todos os lixões deveriam ter sido fechados até 2014. O prazo foi dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais do que uma ação sanitária, a medida tem em vista questões de saúde pública, já que o país gastou mais de 3 bilhões de reais por ano com o tratamento de pessoas doentes por causa da contaminação provocada pelo lixo. O relatório apontou ainda que 90% das cidades brasileiras têm coleta de lixo, mas só 59% usam aterros adequados. Atualmente, 41% não possuem um plano integrado para o manejo dos resíduos, segundo o perfil dos municípios divulgado pelo IBGE em julho deste ano. E você vai ver daqui a pouco, eleições 2018. A cada 72 horas, os políticos devem enviar à Justiça Eleitoral um relatório financeiro com receitas e despesas. A prestação de contas serve para dar ainda mais transparência às eleições. Neste ano, o eleitor pode acompanhar as finanças dos candidatos praticamente em tempo real. Não é muito difícil ouvir casos de contratos irregulares firmados durante a campanha de um candidato a determinado cargo eletivo. Para as eleições 2018, o eleitor vai ter mais uma ferramenta para controlar as movimentações financeiras de quem disputa o pleito. A cada 72 horas, os políticos devem enviar à Justiça Eleitoral um relatório financeiro com receitas e despesas. Os relatórios são disponibilizados no sistema Divulga Candicontas, que está na página do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Os dados são atualizados 3 vezes ao dia, às 8 horas da manhã, às 2 da tarde e às 7 horas da noite. Mesmo informando as movimentações financeiras a cada 72 horas, partidos e candidatos também devem entregar 2 prestações de contas à Justiça Eleitoral. A prestação de contas final de campanha deve ser entregue por candidatos e partidos políticos em até 30 dias após a eleição de primeiro turno e para os candidatos e partidos que concorrem ao segundo turno, a prestação de contas de segundo turno deve ser entregue em até 20 dias após a eleição de segundo turno. ECAD não pode cobrar direitos autorais de músicas exibidas em salas da Cinemark. A decisão é dos ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Na ação, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, pediu que fosse suspensa a transmissão de músicas nas salas de cinema do Cinemark na Bahia, até que houvesse expressa autorização dos autores das obras. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente e foi determinada a suspensão.
A Cinemark recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia, alegando que 2 ações semelhantes já haviam sido ajuizadas pelo ECAD em São Paulo e no Rio de Janeiro e que as decisões já transitadas em julgado consideraram os pedidos de cobrança de direitos autorais improcedentes. O Tribunal Baiano aceitou o recurso e condenou o ECAD a pagar multa por litigância de má-fé. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição recorreu ao STJ. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, cancelou a multa, pois considerou que não houve litigância de má-fé por parte da instituição. Mas a ministra explicou que não é possível alterar a decisão sobre a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas nas salas de cinema, porque seria necessário reexame de fatos e provas, o que é expressamente vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça confirmou também o entendimento de que o uso exclusivo de um imóvel obriga o inventariante a pagar taxas do apartamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é responsabilidade de uma viúva o pagamento do IPTU e da taxa condominial do imóvel onde ela reside e que é objeto da ação de inventário. No recurso especial, a moradora alegou que o acórdão da Justiça de segunda instância não está de acordo com a orientação do STJ. Sustentou que as despesas do imóvel, objeto de inventário, deveriam ser divididas entre os herdeiros, independentemente do uso exclusivo ou não pela inventariante. Segundo o relator da terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, a utilização do bem de forma exclusiva pela inventariante e sem contrapartida financeira aos demais herdeiros faz com que os encargos cobrados depois da abertura da sucessão se destinem exclusivamente a ela, sob pena de enriquecimento sem causa. Este advogado explica que está previsto em lei a cobrança de todos os herdeiros, mas este caso tem um diferencial. O Código Civil diz que essas dívidas inicialmente seriam realmente imputáveis ao próprio espólio e, portanto, repercutiriam no posterior quinhão dos herdeiros. Ocorre que, no caso, havia uma peculiaridade. Apenas um dos herdeiros, no caso a viúva, estava usando com exclusividade aquele bem. E, segundo o acórdão, tolhendo, vedando o uso aos demais herdeiros. Em acontecendo essa situação fática e de uso exclusivo daquele imóvel, apenas o quinhão daquela pessoa que estava usando é que deveria ser onerado com IPTU e condomínio incidente. E você vai ver a seguir. Você sabe o que é compliance? Também conhecido como um programa de conformidade que previne riscos e sugere correções dentro das empresas. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília manteve por unanimidade a condenação de um homem que apresentou carteira de habilitação adulterada a agentes da Polícia Rodoviária Federal. Foram 2 apelações analisadas pela terceira turma do TRF1. Uma do Ministério Público Federal, que pediu aumento da pena fixada em 2 anos de reclusão pela Justiça Federal de Minas Gerais, e outra do réu, que pediu a extinção da pena alegando prescrição, a perda do prazo para ser punido. O TRF1 negou os 2 pedidos, argumentando que esse crime só seria prescrito em 2027. O réu adulterou a carteira de motorista para poder conduzir qualquer tipo de veículo terrestre. Por isso, o tribunal manteve a prisão de 2 anos por falsificação de documento público. Quem tem ou administra um negócio sabe que é preciso seguir inúmeros protocolos, ficar de olho em regras, acompanhar leis que garantam a idoneidade da companhia e mantenham uma boa reputação junto aos clientes. Pois uma nova ferramenta vem sendo adotada nas empresas para que as atividades estejam alinhadas com a política de conduta ética e estratégia do negócio. E ainda mais, os funcionários se sintam bem e entendam as leis do seu trabalho.
um conjunto de normas e boas práticas que aproxima as empresas do que estabelece a legislação, evitando conflitos judiciais. Estamos falando do Compliance, também conhecido como um programa de conformidade que previne riscos e sugere correções dentro das empresas. O Hospital Português é um exemplo de instituição que já adota o programa há mais de um ano. O diretor financeiro do hospital explica como o Compliance foi instalado na instituição. Deve ter uma linguagem super clara, direta, os colaboradores precisam entender e participar. Com isso, nós não apenas enxergamos os possíveis pontos vulneráveis que a empresa pode ter e passamos a corrigi-los, como alguns outros que talvez a gente não conseguisse enxergar, o próprio colaborador os traz. O Compliance chega como uma ferramenta a mais para que a empresa consiga, primeiro, ter um bom relacionamento com o seu funcionário. Segundo, fazer o funcionário se sentir bem com o trabalho que está sendo executado. E terceiro, fazer com que o funcionário entenda e compreenda quais são as legislações referentes àquele tipo de serviço que é desempenhado. A aplicabilidade se estende a várias categorias da empresa. A área financeira, por conta da imunidade tributária, que o Hospital Filantrópico faz essa escolha. Já temos na área ambiental, como dito, temos na área trabalhista também e vemos nas relações, todas as relações cíveis. Cada setor se conscientize e se empodere da necessidade de agir dentro dos trâmites éticos e legais. O colaborador, o paciente, o acompanhante, e vai citando cada ator da área assistencial até chegar no fim, a diretoria. Os impactos no Brasil já são significativos. A gente já alcança até 30% na redução de demandas trabalhistas e até de demandas referente ao passivo trabalhista dessas empresas. Pequenas, médias e grandes empresas podem sim executar o compliance, inclusive existe uma legislação específica para as micro e pequenas empresas. De acordo com o estudo da KPMG, 81% do programa é aplicado no âmbito trabalhista, previdenciário e tributário. A pesquisa aponta ainda que 29% das empresas estão concentradas no setor industrial, em seguida na área governamental e de infraestrutura, com 18%, e em serviços financeiros, com 15%. Só existe um lugar onde sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário, que S vem antes de T. Fora disso, a gente tem que trabalhar muito e quando a gente vê o resultado, quando a gente vê a satisfação do cliente, principalmente a pessoa que estava doente ou que ainda está doente, mas já se sente acolhida, melhorada, a gente vê que vale a pena. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Carla Lucena, que hoje é quem vai contar as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos então ao giro de notícias de hoje. A Justiça Eleitoral de Minas Gerais deferiu hoje o registro de candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão foi por 4-3. A ex-presidente vai então poder concorrer ao Senado Federal. A Justiça negou hoje o pedido de prisão domiciliar da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera. No começo desse mês, a defesa pediu para converter a prisão preventiva dela em prisão domiciliar por problemas de saúde. A ex-prefeita está presa desde maio de 2017. Ela foi condenada por corrupção e a sentença é de 18 anos e 9 meses de prisão no regime fechado. Vamos então à última notícia do giro de hoje. A Justiça Federal de Bauru, em São Paulo, condenou 4 empresas farmacêuticas denunciadas pelo Ministério Público Federal por venderem remédios ao governo paulista a preços mais altos do que os permitidos em lei. Elas vão ter que, com essa decisão, fornecer os medicamentos a preço de fábrica e com desconto mínimo obrigatório, conforme prevê a legislação vigente. Os valores recebidos indevidamente devem ser ressarcidos ao Estado com juros e correção monetária. E você aí de casa já segue a gente no YouTube? É só pesquisar TV Justiça Oficial. Todas as nossas justiças todas as nossas notícias estão postadas por lá. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.